Oi, gente. Hoje é sexta-feira e, como sempre, faço aqui a coluna Sextou com as melhores dicas para o final de semana de livros, filmes e discos para você curtir. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aí no canal, ative o sininho para receber as notificações e queria deixar um agradecimento muito especial a todo mundo que assina o meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. É por causa de vocês que eu consigo fazer esse conteúdo, beleza? Hoje eu queria indicar para vocês um novo documentário sobre uma das maiores bandas da história do pop rock, que são The Beach Boys. Beach Boys, grande banda americana formada no iniciozinho dos anos 60. O centro ali dos Beach Boys são três irmãos, os irmãos Wilson, né? O mais velho era o Brian, o do meio Dennis e o caçulinha Carl Wilson. Eles, no início dos anos 60, montam essa banda meio para cantar música instrumental, doo-wop e tal. Com eles três, um primo, que é o Mike Love, e um amigo, o Al Jardine. E esse quinteto, eles começam fazendo só música vocal e tal. E logo, inspirados aí pelas bandas de surf music, tipo Ventures, Shadows, começam a misturar rock com surf music e fazem uma música que explode no início dos anos 60 e eles vendem disco pra caramba, se tornam uma banda famosa mundialmente. Esse documentário da Beach Boys está na Disney Plus e é mais um de muitos docs e livros sobre a história dos Beach Boys, né? Acho que poucas bandas na história foram tão documentadas quanto os Beach Boys. Talvez os Beatles, talvez os Stones, mas tem muita coisa sobre os Beach Boys, sobre o Brian Wilson especialmente, muitos livros legais. Eu não posso dizer que esse é o melhor filme, mas é um excelente ponto de introdução se você não conhece, quer conhecer mais a história da banda. A gente vai falar já sobre alguns problemas do documentário, mas antes deixa eu falar das virtudes dele. É um filme muito bem pesquisado e as imagens de arquivo são inacreditáveis, né? A história dos Beach Boys é uma história muito fascinante porque é uma banda que surge como uma banda que faz diversão escapista, assim, músicas sobre garotas, surf, carros e tal. Mas tem um gênio ali no meio da banda, que é o Brian Wilson, que é o mais velho, o primogênito ali dos irmãos Wilson, né? E o Brian é um cara muito problemático, com muitos problemas psicológicos e uma tendência à depressão muito grande e uma dificuldade de relacionamento muito grande. Então o que acontece com o Brian é que, com o sucesso, ele começa a ficar cada vez mais deprimido. Ele é uma pessoa muito antissocial, uma pessoa que gosta de ficar em casa, e ele tem ali por volta de 64 um surto psicótico. Inclusive tem um evento muito triste num avião e tal, onde ele não suporta a barra das excursões e ele decide que ele vai ficar na Califórnia compondo as músicas da banda e arranjando os discos, enquanto o resto da banda está excursionando para ganhar dinheiro, né, para fazer shows. Então é muito louco isso. É uma banda que é dividida, 4 deles, ou depois eles arrumam um substituto pro Dennis Johnston, né, para tocar baixo, mas o Brian fica só no estúdio compondo. E é aí que ele compõe algumas das maiores das músicas mais incríveis já feitas na história da música pop, culminando na grande obra-prima dele, que é o disco Pet Sounds, né? Os Beach Boys, especialmente o Brian Wilson, tem uma competição amigável, mas muito feroz com os Beatles, né? Cada vez que um lança um disco, o outro fica deprimido pela genialidade do rival e tenta superá-lo com outra coisa mais genial ainda. Então é incrível. Assim, tem uma imagem de arquivo do Brian Wilson falando de como ele ouviu o Rubber Soul, o disco dos Beatles, e ficou absolutamente alucinado e falou: eu tenho que fazer alguma coisa melhor. Aí ele vai e faz Pet Sounds. E aí tem uma cena maravilhosa se não me engano, o Dennis Johnston dos Beach Boys tá na Inglaterra com uma cópia do disco Pet Sounds dos Beach Boys, que nem tinha saído ainda, e o Paul McCartney e o John Lennon imploram a ele para ouvir o disco, e eles ouvem o disco várias vezes e eles ficam loucos com o disco. E depois os Beatles fazem Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Quer dizer, é uma rivalidade que inspirou 2 das maiores bandas de todos os tempos a tentar fazer coisas melhores que seus competidores, né? Uma história muito, muito legal. O Brian Wilson é um grande gênio, mas como eu falei, é uma pessoa muito desequilibrada também, e ele tem muitos problemas com drogas, especialmente no final dos anos 60, e ele tem
muitos surtos psicóticos e ele tem uma vida muito, muito triste. É muito curioso a gente pensar nos Beach Boys. Quando você ouve, Beach Boys e tal, música de praia, música de surf, fun, 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 né? Música sobre diversão, e Help Me Rhonda, e música sobre carro e tal. Você tem a imagem deles como surfistas alegres e caras realmente ligados a esse estilo de vida californiano. Mas eles não poderiam ser mais diferentes do que isso. Na verdade, dos 5, só um surfava, que era o Dennis Wilson. Os outros não tinham absolutamente nada a ver com surf. Foi uma imagem construída basicamente pela gravadora e pelo pai deles, que era empresário, o Murray Wilson. E quando você analisa as músicas dos Beach Boys, eu acho que poucas bandas daquele período fizeram músicas tão melancólicas, tão tristes, né? Tão sombrias. Então, muitas músicas dos Beach Boys, uma das mais famosas, chama In My Room, quer dizer, no meu quarto. Que ele fala da importância dele ficar no quarto para ele pensar na vida dele. Quer dizer, músicas muito, muito pessoais, muito sensíveis, né? Que fugiam muito desse estereótipo do sol, surf, Califórnia e tal. Meu problema com esse filme é que, não sei se por ter sido feito pela Disney, mas ele omite, também talvez por ter sido feito com a colaboração da banda, né? Ele omite muitas coisas desagradáveis que aconteceram com a banda, mas que precisam ser contadas porque fazem parte da história do grupo, né? Por exemplo, o Brian Wilson, durante muitos anos, foi tratado por um psicólogo trambiqueiro chamado Eugene Landy, né? Que Eugene Landy controlou tanto a vida do Brian Wilson e a psique dele que em determinado momento ele virou produtor musical do Brian Wilson, né? Muitas pessoas dizem que ele se locupletou de grana do Brian Wilson. Quer dizer, foi um cara muito importante no mau sentido na vida do Brian Wilson, muito influente, né? O Brian Wilson, em determinado momento da vida dele, estava tão louco que ele mandou fazer uma praia particular, construiu uma caixa de areia dentro da sala dele, botou o piano em cima. Quer dizer, ele estava completamente pirado. E o Eugene Landy, usando de artifícios ali, manipulando psicologicamente o Brian Wilson, meio que controlou a vida dele. O Landy não é nem citado no filme. Outro ponto que também não é citado no filme é o final da vida triste demais de Dennis Wilson, baterista e também cantor dos Beach Boys, né? O Dennis era uma figura muito, muito carismática, era o mais bonitão deles, era que as mulheres ficavam loucas atrás dele e tal. Mas era um cara muito talentoso também, que sempre teve o talento meio escondido pela genialidade do Brian Wilson, irmão dele. E o Dennis tem um final de vida tristíssimo, ele fica viciado em heroína e cocaína, e como eu disse, ele era o único surfista da banda, mas ele morre no mar, uma coisa tétrica, assim, ele morre afogado, tentando, numa hora que ele estava completamente louco, se joga para tentar achar coisas que ele tinha jogado no mar 3 anos antes, quer dizer, uma coisa completamente alucinada. É muito trágico, né? É uma coisa pensar que o único cara dos Beach Boys que gostava realmente do mar morre no mar, né? Uma coisa muito, muito triste. Isso é completamente ignorado no filme. Simplesmente o Dennis Wilson desaparece uma hora no final do filme e depois no finalzinho tem um crédito lá dizendo que ele morreu em 1983. Outra coisa que é bastante irritante no filme é que, por ele ter sido feito com colaboração da banda, claramente o diretor e os produtores tentaram valorizar os outros integrantes da banda, né? Para não dizer que a genialidade do Beach Boys veio só do Brian Wilson. Então tem 500 mil cenas das pessoas falando, não, todos eles eram importantes, o Brian era o líder, mas as letras do Mike Love eram incríveis e a voz do Carl Wilson. Ninguém nega isso. Realmente o Mike Love escreveu letras muito legais, o Carl Wilson cantava pra caramba, o Dennis Wilson era um cara super carismático. Mas assim, a verdade tem que ser dita, essa banda só tinha um gênio e ele se chama Brian Wilson, se chama porque ele tá vivo ainda. E tudo de genial que foi feito nos Beach Boys saiu da cabeça e da imaginação do Brian Wilson. O filme tenta dar um ar mais diplomático a isso e fala, não, o Brian era genial, mas os outros também eram, e eu questiono bastante isso. De qualquer forma, vale muito a pena assistir a The Beach Boys. As imagens de arquivo são demais. As cenas de Brian Wilson nos anos 60, com a banda The Wrecking Crew, uma das maiores bandas de estúdio de todos os tempos, gravando os discos, as músicas do Pet Sound, se você conhece Beach Boys, você já viu essas cenas, mas vê-las todas juntas num filme só é maravilhoso, vale muito a pena. Recomendo Disney Plus, The Beach Boys. Se você curtiu esse conteúdo,
conheça meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. É lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalismo cultural hoje em dia. Escrevo 15 a 18 textos inéditos por mês sobre cinema, música e livros. Você pode participar de debates, de workshops, de cursos, tudo para assinantes do site. Conheça lá, acho que você vai gostar. Valeu, galera, até amanhã.